As coisas não saíram exatamente como eles haviam planejado. O Dr. Livesey queria que ficasse todo mundo junto, que eles pelo menos ficassem em grupos, né? E isso não foi possível, porque ele mesmo teve que ir embora para Londres para procurar um substituto para ficar, né, na aldeia. O Jim ficou na casa, lá no solar, na casa do Trelawney, meio assim, meio que prisioneiro, não prisioneiro, mas meio confinado, porque como ele não podia ficar saindo, porque ele corria riscos, eles acharam por bem deixar ele lá aos cuidados do guarda-caça. E ele ficou lá, ficou no quarto do mordomo e ficava imaginando como é que ia ser a viagem, as aventuras pelas quais ele iria passar, enfrentar o mar, as ondas, né? Quem sabe até apareceria algum navio pirata. Ele ficou todo empolgadão, né? E o Trelawney foi embora para Bristol para tentar encontrar o navio. Bom, demorou muito mais tempo do que ele esperava. Ele achava que em 10 dias ia estar tudo resolvido e passaram-se semanas. Até que chegou uma carta lá no solar, endereçada ou ao Dr. Livesey ou ao Jim, para ser lida pelo Jim ou pelo guarda-caça, o Redruth. Mas o guarda-caça sabia ler, mas não muito bem, né? Tinha muita dificuldade de ler, então o Jim pegou e leu. E lá estava escrito que ele finalmente tinha encontrado uma escuna maravilhosa chamada Espanhola, que quem vendeu para ele foi um conhecido dele chamado Bradley, e que o cara é super honesto. Embora as pessoas tenham dito que ele me cobrou uma fortuna, é maledicência. O cara é super honesto e tinha tido muita dificuldade também para encontrar a tripulação, a equipagem. Estava muito difícil. Ele chegou a contratar algumas pessoas e um dia ele estava lá na doca, olhando, né, os marinheiros, tudo, quando ele encontrou um homem que foi um achado, que parecia ter caído do céu. Era um cara que estava procurando, querendo voltar ao mar, dono de uma taverna, uma pessoa de posses e tudo mais, mas que havia sido marinheiro, tinha servido a Inglaterra, tinha servido sob o comando do Capitão Hawke, praticamente um herói, né? E essa pessoa estava querendo voltar ao mar, estava querendo voltar a trabalhar no mar, disse que era cozinheiro. E então o Trelawney falou, que ótimo, então você vem pra cá, me ajuda, né? Aí ele falou, não, pode deixar, eu conheço todo mundo aqui, conheço todos os marinheiros, sei quem é bom, quem não é bom, quem faz, quem não faz, porque todos eles passam pela minha taverna. E aí ajudou, arrumou toda uma tripulação para ele. Falou, não é gente bonita, viu? Uma gente meio feia, assim, meio castigada, mas você vê que é gente dura, gente que sabe enfrentar o mar, gente que não tem medo de nada. Se de repente a gente precisar entrar em uma batalha, tenho certeza que a nossa tripulação é uma tripulação que dá conta. E esse homem chama-se John Long Silver, é o cozinheiro, e ele inclusive pegou 2 dos homens que eu tinha escolhido e falou que não, que eles não serviam, porque parecia marinheiro de água doce, não iam encarar as agruras do mar. E substituiu por gente que ele conhecia. O cara é maravilhoso. Vem logo pra cá, porque agora o navio tá pronto, a tripulação tá contratada, é só chegar e embarcar. Fala pro Jim passar uma noite com a mãe dele para se despedir e depois ele e o Redruth vêm para cá, para Bristol. O Jim ficou na maior empolgação, né? E o Redruth ficou meio assim, não queria ir pro mar, eu não acredito, né? Todo mundo ia querer, menos esse cara, ele é muito chato. Bom, enfim, aí foram. O Jim só ficou um pouco preocupado porque falou, nossa, eu acho que o Trelawney abriu a boca, falou, né? Porque na carta lá pelas tantas ele fala que foi assim, que todo mundo ficou empolgado quando souberam que eles iam procurar um tesouro, né? Assim, não era para ele ter falado, mas ele falou, né? Bom,
eles vão lá para a estalagem em Belbon, né? E o Trelawney, né, como homem de posses, né, tinha reformado toda a estalagem, mandado pintar, comprou alguns móveis novos, tudo, e contratou um rapaz para ajudar a mãe do Jim. E o Jim, até aquele momento, só estava pensando na aventura, não estava pensando que ele ia deixar o lar dele, a mãe dele, só que caiu a ficha do que realmente ia acontecer. E quando ele vê o garoto lá, todo ajudando a mãe dele, ele fica meio enciumado, ele chora, implica com o garoto, mas ele tem consciência de que ele está só com ciúme. Bom, no dia seguinte ele se despede da mãe e vão embora. Pegam uma diligência, né, uma carruagem, e vão embora. E ele fica lá naquela carruagem, espremida, acaba dormindo, dorme um pouco, acorda, dorme, acorda, até que o Redros acorda ele e fala, ó, chegamos. Aí eles descem em frente assim a um prédio grande, enorme, e ele olha assim em frente ao cais. Aí, embora ele fosse uma pessoa que cresceu perto do mar, ele não cresceu perto de um porto enorme. Aí ele vê navios de tudo quanto é tamanho, gente pendurada nos cordames, gente gritando, coisa carregando, coisa descarregando. Ele fica maravilhado com tudo aquilo. Aí eles entram, quando ele chega lá, o Dr. Livesey já havia tinha chegado no dia anterior. Então eles conversam e o Trelawney fala pro Jim, olha, leva essa carta aqui pro John Long Silver, que é quem vai ser o nosso cozinheiro, leva para dizer que já chegou todo mundo e que amanhã a gente embarca. Leva, ele fica ali, a taverna dele, aquela taverna que tem aquela tabuleta com uma luneta logo ali e tal. Aí dá as indicações, o Jim pega a carta e vai até essa estalagem. Quando ele olha assim, é uma estalagem super limpinha, né? A tabuleta pintada, recém-pintada, ele olha o chão, foi um chão limpo com areia, esfregado com areia, tem umas cortininhas vermelhas, muito limpas, tudo muito ajeitadinho, mas cheios de homens assim, rudes, né? De homens do mar. Aí quando ele entra, ele pergunta pelo John Long Silver, né? Ele olha assim, e aí vem vindo um cara de uma perna só, com uma muleta e tal. Ele, opa, será que esse cara não é aquele cara? Ele fica meio quieto, meio assustado, observando, mas aí ele vê o cara super simpático, super gentil, super asseado, e brinca com todo mundo, dá risada com todo mundo, uma pessoa mega agradável. Ele fala, não deve ser o mesmo, né? Um monte de gente perde a perna. Ele falou, não deve ser o mesmo porque eu conheci o capitão, conheci o Cão Negro e conheci o Peu. Eles não são pessoas assim, né? Eles não são limpos, não são educados, não são gentis, não é o mesmo. Aí ele vai lá e conversa, se apresenta, e o cara falou, oh, tudo bom, que bom, você vai ser o nosso grumete, que legal. Aí pega a carta, fala, ah, que ótimo. Nisso o Jim vê um cara levantar e sai correndo. Quando ele olha, ele vê que era o Cão Negro. Aí ele fala, mas é o Cão Negro? Ele fala, quem é o Cão Negro? Ele fala, aquele cara que fugiu, o Trelawney não falou pra você dos piratas? Ele falou. Ele falou, então, ele é um. Sério? Daí ele fala, Harry, corre atrás do cara, até porque ele não pagou a conta. Eu quero mais é que ele pague a conta. Primeiro pode ser quem for, mas tem que pagar a conta. Aí sai e fala assim, mas se ele é um cara tão perigoso, deixa eu mandar mais um. Ele fala, bem, ajuda o Harry, vamos lá, cata o cara, tem que pegar o cara, ele tem que pagar a conta e a gente vai entregar ele pro Livesey, né? Aí vai. E ele fica conversando com o menino. E o menino fica meio assim, meio pensando, será que é, será que não é? Mas aí ele conversa, vai conversando, conta piada, tal. Só que o menino fala, não é.
Nisso, dali um pouco, chegam os dois homens, suados, esbaforidos, cansados. Correram e não conseguiram pegar. Aí o senhor falou, bom, eu vou com você até lá, conversar com o Trello e vou me explicar. Ele falou, porque eu não tinha a menor ideia. Ele até chama o cara que estava conversando com o cão negro e fala, Morgan, você sabe quem é esse cara? Ele fala, não sei. Ele sentou, começou a conversar comigo. Ele falou, e vocês conversaram sobre o quê? Eu falei, a gente estava conversando sobre mergulho de quina. Mergulho de quina é uma punição que se dava, né? Graças a Deus, se dá aos marinheiros. Jogava de uma murada e pescava do outro, entendeu? Como uma punição mesmo por desobediência. Ele fala, pois olha, se eu descobrir que você conhece esse cara, quem vai te dar um mergulho de quina sou eu, que eu não admito essa ralé aqui. Ele fala, bom, vamos, eu e você, vamos lá conversar com o Trelawney, vamos explicar, porque isso pode gerar um mal-estar. Aí eles vão, daí ele pega e conta tudo pro Trelawney e pro Livesey e fala, olha, o que aconteceu foi isso, assim, 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 eu não sabia, não é, Jim? E o Jim, é verdade, não é, Jim? É verdade, ele conta tudo direitinho como aconteceu. Não, tudo bem, essas coisas acontecem, você não tem como prevenir esse tipo de coisa, tá tudo certo. Então, pode ir embora e amanhã, às 4 horas da tarde, hora da maré, a gente vai zarpar. Aí o Silver fala, tudo bem, então, 4 horas eu vou estar aqui. E sai. E o Livesey vira pro Trelawney e fala, olha, não confio muito nas coisas que você costuma fazer. Mas vou te contar, hein, gostei mesmo desse cara. Seria um cara que eu teria escolhido. Muito bom. Bom, e agora vamos levar o Jim para conhecer o navio. Quer, Jim? Fala, opa, lógico que eu quero. E aí eles vão conhecer o navio.